Seja muito bem-vindo ao Telescópio, você que se liga com a gente através do canal 8 da NET, também através do nosso aplicativo da TV, através das redes sociais da TV. É sempre muito importante você estar junto com a gente, fazendo esse programa cada vez melhor. Seja muito bem-vindo. É sexta-feira, véspera aí do nosso fim de semana, mas ainda tem muito assunto importante para falar sobre Itapetininga. Para conversar com a gente aqui, nós já iniciamos falando com o professor Dr. Paulo Rogério Massoni, que é físico e fala sobre a análise do ar feita aqui na cidade de Itapetininga. Dr. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você, Guto? Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que assistem a gente nesse momento. Muito bem. Tudo E, doutor bem? Paulo, conta um pouquinho pra gente aqui, primeiro só para apresentar o senhor aqui, eu vou colocar, né, que o senhor trabalha é formado em tecnologia mecânica pela FATEC, também em física pela Unesp de Rio Claro, mestrado em física pela Unesp de Rio Claro, doutor em ciências e energia nuclear no ambiente e também pós-doutor em ciências e energia nuclear no ambiente e fez um trabalho aqui na cidade de Itapetininga, cidade de Piracicaba, né? Primeiro eu gostaria de perguntar pro senhor, assim, de onde veio o interesse, sempre foi ligado? É algo familiar, assim, essa parte de pesquisas, ou foi algo que foi desenvolvendo aí durante a vida? Bom, primeiramente pesquisa é uma coisa que toda pessoa que está no meio acadêmico é quase que automático em se fazer, em ir atrás de novos conhecimentos, né? Eu trabalho nessa área já há mais de 17 anos, então eu já fiz análise de particulado atmosférico, ou seja, da qualidade atmosférica em ambientes fechados, como indústria de fundição, onde foi encontrado níveis de elementos químicos potencialmente tóxicos extremamente elevados, a nível assim de periculosidade, né? Então, e isso levantou outras opções de estudos também. Fiz em outros ambientes estudos de particulado atmosférico, né? E acabou sendo a minha, como dizem hoje, a praia, né? Minha praia, estudar a qualidade do particulado atmosférico de ambientes, né? E fazendo isso, a coleta feita, a partir da coleta a gente leva para análise. E a análise que eu acabei me especializando é na área de fluorescência de raio-x, onde você irradia uma amostra, ou qualquer que seja a amostra, e essa amostra ela emitirá uma radiação por ser irradiada. Essa irradiação que vem de cada elemento químico da amostra é detectada. Então, cada elemento químico ele emite uma radiação própria dele. A gente chama de radiação característica. E essa radiação característica daquele elemento é detectada. E quanto dessa radiação vem, diz quanto tem daquele elemento, né? Então, dá para saber quanto tem de elemento químico em qualquer amostra que a gente analisa por fluorescência de raio-x. Basicamente é isso. E então, a pesquisa, a ideia, né, como continuando, né, a ideia de qualidade do ar, não só em Itapetim como em Piracicaba, veio numa chance que nós tivemos o CNPq no ano de 2016 para um projeto, né? E aí eu convidei a equipe do Laboratório de Instrumentação Nuclear da USP de Piracicaba para desenvolvermos juntos esse projeto, porque eles têm equipamentos de primeira, nós temos agora também esse equipamento aqui no Instituto Federal, mas eles são pioneiros aqui para falar a verdade, nessa área no Brasil, né? Então, a gente tem muitas pesquisas nessa área de particulado atmosférico. Em especial, a gente resolveu fazer em Piracicaba e Itapetininga, por serem cidades diferentes em termos de densidade demográfica, por exemplo, né? Itapetininga tem uma densidade demográfica em torno de 90 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto Piracicaba é 290, é bem maior, né? O número de habitantes também é maior, né? Mas a densidade demográfica, que no nosso caso, acho que é mais importante vislumbrar. É isso. Muito bem. E conta pra gente mais ou menos como que foi, então, para realizar, né? São feitas coletas em locais diferentes? Tem um local meio específico nas duas cidades? Como que foi? É ótimo. Ótima pergunta. Bom, a coleta das amostras, a gente inicialmente no projeto, a gente parou para imaginar a coleta em regiões centrais da cidade
e em regiões periféricas. Periférico, quando eu digo, é na estrada mesmo, né, dentro da cidade, para ver qual a diferença. Mas no decorrer do projeto, percebemos que é difícil você conseguir acesso em locais para colocar o coletor de amostras, e também onde existe mais movimentação de gente que é importante pontuar a pesquisa, é onde mais se concentra a gente, ou seja, a gente acabou escolhendo nos centros das cidades, tanto de Piracicaba quanto de Itapetininga. Então, Itapetininga aqui, o equipamento de coleta foi instalado no Centro Cultural. Inclusive tem a foto aí, né? Você poderia mostrar? Vou pedir pro pessoal colocar aqui, vai preparar a foto aqui, já tá na tela a foto. Aí é dentro do Centro Cultural, tá? No museu lá. Volta a foto, por favor. Vou voltar aqui, isso. Isso aí, essa foto aí. Aqui essa rua que vocês estão vendo, aquela casinha marronzinha ali, essa rua é a Júlio Prestes, né? Então é a janela que dá para Júlio Prestes, do Centro Cultural. Ali a última janela do Centro Cultural na Júlio Prestes, do lado da Escola de Música. Então esse equipamento aí, vocês estão vendo esse recipiente preto, né? Ele é um coletor de particulado atmosférico. Então dentro dele existem filtros, no qual é sugado aqui, a gente tem uma bomba de vácuo, você percebe ali do lado da porta da janela, uma bombinha de vácuo, então ela vai estar sugando o ar e passa por um canalzinho bem fino que vocês devem estar vendo também aí nessa foto. O ar passa por aí, quando ele passa, ele entra no coletor, né, e lá dentro tem filtros, e ele vai filtrar esse ar, e tudo que é partícula atmosférica vai ficar preso ali, né. Essa partícula atmosférica é levada para análise. Pode passar para outra foto, por gentileza? Aí está o coletor, o sistema coletor, onde liga, né, para poder ver mais de perto. Aí a gente pode ir na sequência na outra foto. Isso, aqui. Aqui é o filtro que fica dentro dele. Então ele gira automaticamente. A gente programa esse equipamento, ele gira automaticamente para, no mesmo filtro, eu conseguir várias amostras, né? Então, por exemplo, a coleta, ela é feita em 60 horas. A gente determinou fazer a coleta de quinta a sábado, porque a gente pega dia de semana emendado com fim de semana. Foram 60 horas direto ligado ao equipamento. A gente fez isso tanto em Itapetinga, aqui no centro, quanto em Piracicaba, lá no centro também, dentro do Colégio Piracicabano, que era o colégio da Unimep, da Universidade Metodista de Piracicaba, que fica bem no meio da cidade, bem no coração da cidade também. Então, esse particulado que a gente coleta, ele vai em seguida, a gente vai compartimentar e levá-lo para análise nos equipamentos, né? Bom, pode passar a próxima foto, por gentileza? Esse equipamento lá do Laboratório de Instrumentação Nuclear da USP de Piracicaba, ele é um equipamento de fluorescência de raio-x, por dispersão de energia, e ele faz também a microfluorescência de raio-x. Né? E a gente trabalhou utilizando essas técnicas dentro desse equipamento. Esse equipamento nos diz quais elementos químicos estão na amostra e quanto tem desses elementos químicos em cada amostra. E detectando esses elementos químicos, dá para saber quanto tem no ar desse determinado elemento, certo? Então, para se ter uma ideia, a gente consegue, assim, com as amostras coletadas tanto em Itapetininga quanto em Piracicaba, fazer um levantamento de como que é a dinâmica desses elementos químicos aqui na cidade de Itapetininga e lá em Piracicaba. É diferente? É igual? A densidade demográfica é maior? O número de habitantes é maior lá? Será que dá diferença nisso? Né? E é isso que eu vou falar a seguir para a gente aqui, tá? Muito bem, então. Depois a gente pode continuar com as fotos. Tá certo, não. Só chamando aqui o pessoal que está acompanhando com a gente, né? Acho que é um tema muito interessante, fala de algo essencial para a gente, que é a qualidade do ar aqui na nossa cidade, também na cidade de Piracicaba. E você que está acompanhando, pode mandar o seu recado, pode participar ao vivo aqui com a gente através do facebook.com/TV Itapê. E Paulo, disso que foi colhido tudo, né? Qual que foi, vamos dizer assim, a impressão que vocês tiveram? Quais são os dados aí que foram obtidos? Tá, ok. Agora, aproveitando aí, vamos emendar nisso que a gente estava falando, né? Então, os elementos químicos que a gente conseguiu detectar aqui na cidade de Itapetininga, basicamente, foram os mesmos de Piracicaba, tá?
é o que a gente esperava aproximadamente, mas é sempre aproximadamente, né? Apareceram alguns elementos químicos que não foram duvidosos quanto à sua origem, né? Então a gente resolveu fazer também análise na Laboratório Nacional do Síncrotron, lá em Campinas, é um famoso laboratório da América Latina que vem gente do mundo todo lá, que agora está sendo quase praticamente substituído pelo Sirius, né? Que é bem maior, bem mais potente para poder trabalhar. Bom, os elementos químicos que a gente encontrou foram alumínio, silício, fósforo, enxofre, potássio, cálcio, titânio, ferro, zinco e cobre. Bom, vamos ver um pouquinho só disso aí. O fósforo, interessantemente, a gente encontrou apenas em Tapetininga, né? E o titânio, praticamente em Tapetininga, só teve um pouquinho em 2019, no verão, porque nossa pesquisa ela foi feita por 2 anos, dentro de 2 anos, né? Uhum. Então, em cada ano, a gente fazia coleta por estação do ano, até para fazer um levantamento de que se existem picos maiores em determinadas estações de determinados elementos, né? Uhum. Agora, esses elementos químicos encontrados, eles são perigosos ou não? Bom, existe aquele ditado velho, né, que dizem que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, existem elementos químicos que são fundamentais no nosso organismo, mas em excesso eles nos causam doença, né? Como, por exemplo, alumínio, por exemplo, né? O silício, que é extremamente perigoso para o pulmão, enxofre. Então, enxofre se esperava mesmo que encontrar. Mas a gente para pensar, né? O gás que sai dos automóveis, de modo geral, dos automotores, de qualquer forma, né? Esses gases que saem com enxofre. Esse enxofre é gás, então o gás não é partícula, mas ele se transforma em sulfato na atmosfera e acaba virando partículas de sulfato que são impregnados no particulado atmosférico, que são analisados, né? Então a gente encontra todos esses elementos. A gente fez um levantamento dos picos, sim. O próximo passo agora, que esse projeto vai concluir no meio do ano que vem, em junho do ano que vem, né? Ele foi prorrogado por conta da pandemia e tal, então ficou mais restrito o uso de laboratórios, etc, né? Então, alguns próximos passos que nós vamos ter, dentre eles, um deles será fazer um levantamento com relação às agências ambientais nacionais e internacionais, para ver se os níveis são aceitáveis, né? Os níveis de silício, por exemplo, ou enxofre, que apresentaram picos elevados, apareceram ferro e zinco, por exemplo, né? E manganês. Manganês também apareceu. Detalhe importante que a gente estudou 2 tamanhos diferentes de partículas. Uma chamada fina e outra chamada grossa. A diferença de tamanho entre elas, microscopicamente falando, é grande, mas se você olhar, nem percebe, né? Mas só que para a gente faz diferença, que a partícula mais fina, ela entra nos alvéolos pulmonares. A particulado grosso fica no trato respiratório apenas. Então, ele vai causar mais problemas respiratórios. Já o que entra na região traqueobronquial e desce para o pulmão, ele vai para a corrente sanguínea, e esse é mais perigoso, né? Por exemplo, alguns elementos que nós não encontramos, felizmente, mas o níquel, o cromo, o chumbo, né, são extremamente perigosos, cancerígenos e causam até doenças neurológicas irreversíveis. Bom, nós conseguimos, então, esses elementos e o levantamento de toxicidade, de nível de toxicidade dos elementos será feito em seguida, será o próximo passo nosso, entre outros passos, né? Bom, LNLS. Vocês têm a foto do LNLS aí? Vocês poderiam passar, por favor, que seria a próxima foto, naquela sequência? Isso, eu vou pedir o pessoal colocar na tela aqui pra gente. Enquanto... Isso, colocaram aqui. Isso aí. Esse é o LNLS. Podem seguir a foto novamente. Da próxima foto. Pode dar sequência nas fotos. Isso. Aí eu estou lá. Pode dar continuidade? Isso. Essa é a equipe lá da USP de Piracicaba. O de barba que já não está mais na equipe, né? Ele é aluno de mestrado lá da USP, mas ele já concluiu. O do lado direito, a minha direita, tá? Não da tela. A minha direita é Eduardo, que ele é técnico de nível superior do laboratório, o doutor Eduardo.
e à minha esquerda é o responsável pelo laboratório de instrumentação nuclear, Woodson. Então a gente desenvolveu essa pesquisa juntos, a gente levou no LNLS para fazer uma análise específica, porque nós conseguimos na fluorescência de raio-x, pode tirar a imagem, fica à vontade, tá? Na fluorescência de raio-x, nós conseguimos saber que elemento e quanto de cada elemento. Essa técnica, ela não diz de onde vem esse elemento. Né? Tem alguns elementos que nos deixou curiosos, como, por exemplo, particulado atmosférico conter ferro. Né? De onde veio esse ferro? A gente já imaginava, mas a gente precisaria comprovar isso. Então, o ferro, lá no LNLS, dá para dizer de onde veio, usando a técnica chamada absorção de raio-x. Nós detectamos que a curva do ferro que tem no nosso particulado é igualzinha à curva da chamada hematita, que é um minério muito presente em solo. Então, a chance de vir do solo é mais de 90%. Né? O manganês também fizemos, só que o manganês nos deixou curioso, porque ele não tem de onde tirar esse manganês e não conseguimos deixar conclusivo de onde veio esse manganês. A partir daí, o que veio? Que é o nosso próximo passo, é a análise do solo. Porque de onde veio esse manganês? Né? Então, o que eu fiz? Em Itapetininga eu coletei solo, solo da região próxima do local de coleta, obviamente, né? Peguei 3 tipos de solo próximo à região. Peguei material de construção civil também, tem várias obras ali por perto, inclusive o prédio catedral do lado da igreja. Né? Peguei material para fazer a análise desse material e para ver se a gente encontra níveis altos de manganês que possam ser aspergidos para a atmosfera e acabaram entrando na coleta. Né? Porque em níveis altos eles podem ser perigosos também. Né? Bem, então, considerando a diferença de densidade demográfica, Itapetininga em torno de 90 mil, Piracicaba em torno de 290 mil, bem mais, né? Então, a gente percebeu nos nossos gráficos que os níveis de concentração dos elementos químicos no ar em Piracicaba são maiores do que Itapetininga. Salvo algumas exceções, como eu disse, o fósforo, que a gente encontrou praticamente só em Itapetininga. Né? O cobre só foi em Piracicaba, a gente nem encontrou cobre aqui. Não apareceu cobre aqui na atmosfera. Inclusive, a gente vai fazer análise de solo lá também para saber de onde veio esse cobre. De solo, de materiais de modo geral. Né? O titânio a gente encontrou bastante em Pira, e em Itapetininga a gente encontrou apenas no verão de 2019, na sessão verão. Mas a gente percebe que, em média, as duas cidades apresentaram as mesmas quantidades de elementos químicos, os mesmos elementos químicos. As quantidades foram diferentes. E essa questão que você citou aqui pra gente, né, da questão do fósforo aqui em Itapetininga, para se saber a origem disso, seríamos assim uma análise de solo, já existem algumas hipóteses também, é algo preocupante também ter essa variação, essa existência aqui do fósforo no nosso ar? Infelizmente não, porque a quantidade é pequena, tá? É bastante pequena, ela apareceu apenas, então o fósforo até faz parte do que a gente tem no nosso organismo, não vai ser problema isso daí. Mas nós vamos investigar da possibilidade de ter vindo do solo também, esse fósforo, porque até agora a gente ainda não detectou. Mas quando você fala, só para deixar um pouco claro pro pessoal aqui, quando você fala vindo do solo, seria, vamos dizer assim, de certa forma, a poeira que é levantada na cidade, isso fica no ar, seria isso? Isso. Porque assim, dependendo do tamanho porque quando levanta a poeira, a gente vê, né? Só que tem partículas no meio daquela poeira que a gente não vê. A gente vê a poeira mais grossa. E essa poeirinha, entre aspas, tá mais fina, ela fica em suspensão no ar. Ela acompanha o fluxo de ar. Então ela vai acabar entrando em várias localidades da atmosfera da cidade. E como o centro da cidade é uma região na qual existe maior concentração de pessoas, né? Isso em qualquer das cidades, a
a preocupação maior nossa é justamente essa, é onde mais tem pessoas, é onde mais precisamos saber quais elementos estão presentes, em que quantidade, e para ver se o nível desses elementos químicos, o nível de concentração é perigoso ou não. Né? Então é nessa fase que a gente está agora fazendo esse levantamento com relação às agências ambientais. Muito bem, e Paulo, falando a respeito da questão, você citou aqui, né, e até tem aqui no release, né, que foram nas 4 estações por 2 anos, né, acho que isso também pega um pouco da questão da própria chuva mesmo, da umidade do ar, tudo que ela varia bastante nessas estações. Isso faz diferença também para essas partículas? Quando chove, de certa forma, melhora o ar, fica menos dessas partículas no ar? Excelente pergunta, acho que essa pergunta serve para todo mundo, né? Quando chove, quando venta, quando apenas está a massa de ar quente com aquele ar parado, tudo isso influencia no particulado atmosférico que está presente no local. Tudo. Então, quando chove, por exemplo, você perguntou, especificando a pergunta, quando chove, o particulado de suspensão, ele praticamente vai para o chão, ele é decantado, vamos dizer assim, né, no próprio ar. Ele vai para o chão. Então, você não vai ter muito... você vai ter uma certa pureza maior do ar. Tanto é que em algumas das coletas em dia de chuva, a gente percebia que os níveis caíam muito, drasticamente. Né? Inclusive a marquinha que fica no filtro do particulado atmosférico fica bem clarinha quando em dias nublados, chuvosos. Né? Realmente, quando... agora, por outro lado, quando o ar está seco, né, sem vento, é o momento pior. Aí o particulado fica em suspensão, pairado mesmo, e a respiração, além de tudo, fica até mais difícil, né, para as pessoas. Muito bem, e também, Paulo, algo que o pessoal reclama bastante aqui, principalmente no tempo seco, seriam as queimadas, né? Nós estamos aqui rodeados de monoculturas, muitas vezes, que utilizam ainda esse expediente da queimada para poder fazer limpeza do terreno e tudo. Isso também pode ser apontado, foi apontado aí através, e também traz mais poluentes, mais elementos aí que podem fazer mal à saúde para o ar. Boa pergunta também. Em Piracicaba, na região, vamos colocar na região lá de Piracicaba, havia muita queimada de cana. Inclusive foram feitos vários levantamentos, várias pesquisas a respeito do particulado atmosférico de lá, a toxicidade, etc., em períodos de queima. Né? Os níveis chegavam a ser maiores do que São Paulo nos piores dias de poluição, para se ter uma ideia. Em Itapetininga nós não tínhamos e não temos muito a região onde tem queimada de cana, até porque é proibido queimada de cana, né, hoje em dia. Você tem maquinário para se colher a cana, não há necessidade mais disso. Então, e é obrigatório usar esse maquinário. Em Itapetininga, nas nossas coletas, nós praticamente não tivemos queimadas nenhuma nesses 2 anos. Ou seja, 2018 e 2019, foram os 2 anos de coleta. Né? Então, praticamente não tivemos queimada. Então, isso, para nós, não teve influência nenhuma nas coletas. Por outro lado, a gente está percebendo um nível de queimadas nesses últimos tempos aqui, né? Então, em Sorocaba, por exemplo, eu estive ontem lá há dias que tem 4 focos no mesmo momento de queimadas. Então, uma coleta feita lá, por exemplo, isso com certeza absoluta ia dar uma influência muito grande. Muito bem, e também nós temos alguns recados aqui do pessoal participando com a gente. A Maria Risete manda boa tarde aqui, boa tarde, Dona Maria, muito obrigado por participar aqui do programa. Orlando Freire, ele coloca aqui, parabéns pelo trabalho, falando aqui para você, professor, parabéns pelo trabalho, esses dados estão... E ele pergunta aqui, esses dados já estão disponíveis em algum endereço? E ele pergunta, né, o senhor está lotado no Instituto Federal aqui, como eu poderia entrar em contato? Acredito que ele também gostaria de ter mais detalhes a respeito dessa pesquisa. Tá. Bom, a pesquisa, assim, ao final, nós temos feito trabalhos pontuais durante a pesquisa para algumas alunos que levam em congressos, né, nossos alunos que levam em congresso, alunos da USP que levam em congresso, e assim que fechar, nós estamos fechando esse trabalho até o próximo ano, ou talvez até o final desse ano, mas mais provavelmente no próximo ano, talvez, né, em torno de março, por aí. E a gente vai já fechando isso para uma publicação internacional.
nessa publicação vai ter tudo, vai ter todos os dados, tudo que a gente levantou até aqui, né? Mas para entrar em contato comigo, fica à vontade, o Instituto Federal está de portas abertas, temos vários canais do Instituto Federal para poder contatar não só a equipe que trabalha lá, né, na gestão ou no administrativo, mas também a equipe de docentes, né? Então é muito fácil de contatar. Tem vários canais para conseguir entrar em contato com a gente, tá? Tá Ele certo, está então. convidadíssimo assim que tudo se acabar, assim que tivermos uma vacina e assim que tudo voltar ao normal, esperemos, né? Uhum. O Instituto Federal estará de portas abertas e eu estarei à disposição para qualquer coisa, pergunta, enfim, o que ele precisar nesse sentido. Agora, com relação a esses dados aqui, eu precisarei terminar a pesquisa, né, fazer uma finalização da pesquisa para dar uns dados bem concretos e os resultados bem concretos para a população, para as agências ambientais e para os governantes municipais e estaduais, enfim, né? Olha só, então é algo que pode aí, de certa forma, ajudar, né, a mapear, a entender, a também a cuidar mais, né, cuidar mais da população, cuidar mais do nosso meio ambiente também. Professor, muito obrigado pela participação com a gente. Se tiver mais algum detalhe, se tiver algo que eu não perguntei aqui que o senhor gostaria de falar, por favor, fica aberta a área do câmera do telescópio e desde já fica o agradecimento também aqui da TVI. Olha, eu acho que tudo que o recado que eu gostaria de passar foi passado, suas perguntas foram excelentes, né? Acho que deixou bem claro, ficou bem didática para a população que assistiu, né, para os telespectadores. E assim que tiver mais novidades ou finalização do trabalho, eu posso estar trazendo para a população aqui via TVI também, tá? Sem problema. Muito bem, então muito obrigado, um grande abraço, professor, um grande abraço também a todos o corpo aí do nosso Instituto Federal aqui de Itapetininga, muito importante o trabalho desenvolvido, nós vemos aí mais uma vez, né, os nossos estudiosos, aqueles que acreditam na nossa ciência aqui, fazendo também, olhando para o bem de Itapetininga, olhando para o nosso futuro aqui na cidade, todos juntos aqui em Itapetininga.